Ok, vamos falar de mercado. Primeiro que o objetivo aqui não é ficar dando aula, explicando mercado, tendências de mercado, ou seja, o objetivo aqui é um briefing, né, de que mercado é esse, qual o tamanho do mercado, como é que esse mercado vai acontecer, porque, como eu disse no vídeo anterior, a expectativa que tem é de retomada de crescimento. Haja vista que esses últimos dias nós temos visto o ministro da Infraestrutura aí realizando vários roadshows, né, pelo mundo, Nova York, agora Espanha, parece que final do ano aí China. Qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar o tamanho do mercado brasileiro. É um mercado extremamente grande. O Brasil tem um potencial muito bom. Afinal de contas, quando a gente fala de consumo, nós somos 220 milhões de brasileiros ávidos por consumir, e aquilo, né, é uma ciranda. Quando retoma o mercado, o crescimento vem, a economia começa a girar melhor, crescimento do PIB, aí você tem um emprego, ou seja, é uma cadeia que funciona de forma sincronizada, sim, e aí vem o consumo, então gera o investimento. Claro que o investimento precisa de começar antes, né, com os novos projetos, para que haja então esse crescimento de mercado tão esperado. Mas o próprio ministro traz números aí, né, na casa aí de alguns bilhões, né, centenas de bilhões de investimento, e um mercado que vem com uma forma um pouco diferente. Tradicionalmente, e sempre, o governo ele tem que estimular o crescimento do mercado. Passa por, quando eu falo governo, vamos pensar nas três instâncias, municipal, estadual e federal, e só que esses governos hoje têm trazido um novo modelo por necessidade mesmo, o estímulo ao investimento privado. Então, o mercado que tem crescido e vai continuar crescendo é o mercado onde haja o investimento do privado, quer seja através de PPPs, concessões, ou seja, acordos que possam acontecer entre investidores, mercados, acionistas de diferentes negócios para a criação de um novo mercado. E esse mercado é um mercado que tem atraído muito ao olhar dos investidores, principalmente os estrangeiros. Neste momento a gente vê assim, um certo recuo, né, do investidor por N razões. Não adianta eu investir num país ou num estado, numa sociedade onde existam alguns pontos a serem ajustados, e quando eu falo disso a gente fala das famosas reformas que estão aí, né? Não na velocidade que a gente imaginou que aconteceriam, mas estão acontecendo, e que é muito importante. A partir desse credenciamento, né, desses governos, nessas três esferas, ou seja, um credenciamento de que eu tenho uma estrutura organizada, eficiente, ele atrai o investidor. Então a gente vai deparar com muito investimento nesse formato, principalmente PPPs e concessões. Essa é uma tendência, a gente tem visto aí no recente, os maiores investimentos que aconteceram no Brasil vieram dessa forma, principalmente as concessões, quer sejam nos modais ferroviários, rodoviários, aeroportuários, que foram os principais investimentos que têm acontecido no país nos últimos anos aí, mas outros segmentos também virão com muita força. Mas para isso eu preciso então passar por esse ajuste, essas reformas, o ajuste nas próprias legislações, as leis que vão fazer o quê? Colocar e trazer mais segurança para o investidor. Quando a gente fala de mercado, se tem um ponto que o investidor olha com bastante atenção, é a segurança jurídica que a gente fala, os famosos marcos regulatórios. Isso resolvido, isso melhor, né, mais claro para o investidor, o investimento vem. Uma coisa interessante, nessas andanças nossas aí, o que a gente percebe, tem dinheiro, tem muito dinheiro, tanto interno quanto capital externo. O que falta é só esse ajuste fino. Mas o objetivo nosso aqui é mostrar para você o seguinte, como é que é esse mercado, qual o tamanho dele, quais mercados eu, como profissional ou a minha empresa, abordarão, terão um olhar mais com aquele foco que eu falei. Então, em termos de mercado, esse é o que eu poderia falar para vocês, dentro dessas rodadas que a gente tem feito aí, junto ao próprio mercado, tanto nacional quanto internacional,
o apetite para investir é muito grande. Passados esses ajustes aí, que eu acho que nós como sociedade precisamos apoiar, discutir, fazer com que isso aconteça de fato, eu creio que a gente vai sim vislumbrar a tão esperada retomada, o crescimento do país. Esse ano existe uma projeção aí de um PIB em torno de 1%, e as projeções que eu tenho já ouvido e discutido com alguns investidores é por quase o dobro disso no ano que vem, 2020, ou seja, existe uma necessidade, um preparo muito grande, é o que nós vamos falar aí, né, um pouco mais para frente. No vídeo seguinte, nós vamos falar um pouco sobre clientes.